Yeah. Eu acho que se a mentalidade do Vasco... que a parada é o seguinte, irmão, virou a chave. Antes de começar o campeonato, era uma expectativa. Talvez antes de fechar a tal da janela internacional, era uma expectativa. Fechou a janela, não veio ninguém, mudou-se um pouquinho a expectativa. Começamos o campeonato, enfrentamos dois gigantes e mostramos o quão gigantes nós somos. A gente começou a entender e ver os adversários. Tem uma porrada de baba. Então, irmão, a mentalidade mudou. Que até é o que a gente sempre fala aqui, a questão da mudança de opinião. Você vai vendo, as coisas vão mudando, vão acontecendo. O mundo tá girando. Pô, irmão, eu não admito que o Vasco não faça um excelente campeonato. Não admito. O Vasco só joga essa competição. E o que o Vasco mostrou até... Ah, beleza, Luiz, vai ter contusão, vai ter cartão amarelo, a gente tem problema de elenco. Beleza. Só que agora eu comecei a ver os outros clubes, cara. Eu comecei a ver os outros clubes. É mudança de perspectiva, né, cara? Mudança de perspectiva, brother. Lá atrás, né, obviamente, eu com a minha dose de lucidez, né, só que não, né? Eu sempre falei que o Vasco ia para as cabeças para brigar pelo brasileiro, mas obviamente eu e na minha emoção desproporcional, né? Que eu tenho muito orgulho dela, diga-se de passagem. Sim. Mas realmente muita gente falando que o Vasco tem que só não passar susto, né? Eu acho que era a expressão que a gente usava muito antes, né? De lá atrás. Antes... Não, o Vasco só não precisa passar susto. Não. Eu acho que essa perspectiva mudou muito e para melhor. Né? Então, mas não é porque o nosso time melhorou. Eu tô falando, claro, do ano passado. Pra esse ano, esquece, não tem mais esse termo de comparação. Eu tô falando depois que o Vasco se formou no Carioca, não é que a gente melhorou, Marques. É que a gente agora viu. Porque nos regionais, você não vê os outros times. Aí começa o brasileiro, você começa a ver os outros times. Beleza, é tudo muito no início, tudo muda o tempo todo. Agora, o que a galera tem aí, o material humano que essa galera tem, pelo menos até agosto, onde tem até agosto não, quando é que abre a outra janela, Marcos? 2 de julho, acho. 2 de julho. 2 ou 3. Até julho, o que a galera tem em mãos, eu continuo com a minha expectativa do início. O Vasco não briga por título, na minha opinião, não briga por título. Mas o Vasco briga sim para beliscar uma pré-Libertadores. Não pode ser nada diferente disso. Caiu... E quando eu falo de pré-Libertadores, eu não tô levando até o 9º colocado, não. Eu tô levando até o 7º. O Vasco, na minha opinião, pelo que eu vi até aqui, e tudo bem que é muito pouco, mas não vai mudar até o meio do ano. Até o meio do ano não vai mudar. E é a hora que a gente tem para abrir. É a hora que a gente tem para fazer ponto. Porque tá todo mundo envolvido em outras competições, né? Tá todo mundo o que tá aí já tá, as cartas já estão na mesa. Então, até essa janela, que a gente também vai se fortalecer nessa janela, mas até essa janela, o Vasco tem que estar ali entre os 7 primeiros. E não pode ser nada diferente disso. Eu acho, Luizão, que teve um pouco dos dois, né? Porque, assim, nenhum time teve os dois desafios tão fortes como o Vasco teve nas 2 primeiras rodadas, né? Sim. Então acho que o Vasco, indiscutivelmente, é o que teve o maior grau de dificuldade nas 2 primeiras rodadas, né? Adversários que são os 2 postulantes ao título, independente se o Atlético está num bom momento ou não, mas é um puto elenco. Então o Palmeiras é indiscutível. E aí o Vasco, quando faz 4 pontos contra esses 2 times... obviamente tem um pouco disso que você falou, né? A gente até citou aqui Bahia, o próprio América Mineiro, que Curitiba, quando caiu lá na brother. primeira rodada, também pro interveniente anuente, a gente olhou e falou assim, acho que a ficha dos caras agora cai. O próprio Cruzeiro, que acho que pintava alguma coisa um pouco melhor, baixou a expectativa, Cuiabá. eles mesmos baixaram a expectativa. Cuiabá, Bragantino, né? Que a gente sabe que... Bragantino até começou bem, né? Inclusive ganhando também na Sul-Americana, deu uma porradinha lá de 5-0 Ganhou e do tal. Bahia na primeira rodada. Ganhou do Bahia, mas o Bahia... Mas os times realmente estão um pouco mais nivelados por baixo, mas a gente não pode tirar o mérito do Vasco, Sim, porque a nossa não. preocupação, e como já aconteceu em outras oportunidades, era, será que esse time do Vasco que se mostrou competitivo no estadual, era competitivo no estadual? Então a gente mostrou que os jogadores têm uma cabeça também de ambição, que os jogadores
tarimbados. Então o Vasco tem muito jogador ali que vem de time grande, então tá acostumado com um rendimento em alta performance, né, com competitividade, né, como é o caso, não por acaso, quando a gente olha e vê que Piton se destacou nesse início, é um lateral que veio do Corinthians, que o Léo Pelé, que é um cara que veio de São Paulo, com o Jair, que veio do Atlético, o Pedro Raul, apesar de ter vindo do Goiás, que não é tão forte como esses outros times, mas o Goiás fez uma boa campanha no ano passado. Então, o Goiás tá na Série A, tá? O Goiás tá na Série A. Tá na Série A. Tá. E o que ele apresentou esse ano? Tá nessa mesma baba aí de boi? Eu acho que tá nessa turma aí. Mas se bem que ele ganhou do Corinthians, hein? Eu acho que ele ganhou do Corinthians de 3-1 na segunda rodada. Entendeu? Mas o Corinthians também é um time que ainda... Entra um pouco na história de que tá abaixo do que se espera, né? Do que se espera. O que eu acho, cara? Sendo honesto, independente de qualquer rivalidade, de qualquer briga, eu acho que acima do Vasco estão o Derivado, o vice-carimbador adjunto, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Minha opinião. Hoje, tô falando de elenco. Não tô dizendo que vão chegar na frente ou não. Tô dizendo que eles têm um elenco melhor do que o do Vasco. Fato, na minha opinião. Fora isso, não vejo. Fora isso, eu vejo o Vasco ali, ó, quinto, sexto, sétimo, talvez brigando ali com o Internacional de Porto Alegre. E quem mais que eu posso ter esquecido? São Paulo é uma baba, brother. São Paulo é uma baba. O São Paulo não teve dificuldade para ganhar do Ituano. A mesma dificuldade que o Vasco teve ano passado na Série B. Então, baseado na sua descrição, a gente pode pensar em título, né? Porque em 2 desses 4 já dispensamos. Já metemos 4 pontos ali dos 6. Mas aí que tá. Aí condição de ganhar de qualquer um a gente tem. Vem os 2 clássicos. O problema é a regularidade, né? Brother. Aí vem os 2 clássicos. Rodadas. Dia 6, que é o próximo sábado, é o jogo contra o Interveniente Anuente. Esse vice-carimbador adjunto. E contra o rival no dia 3 de junho. Então, ou seja, a gente tem praticamente aí, dia 6 de maio e um mês depois, a gente joga os 2 clássicos. Então, clássico é clássico. Eu mantenho a minha posição de que eu confio no título e eu estou olhando para a lente e me cobrem isso lá ao final do ano, cara, que o Vasco será o campeão brasileiro desse ano. Assim, sabe nada. E que esse cara não sabe nada de futebol ao dizer que o Vasco vai beliscar no máximo ali um 7º lugar, um 6º lugar, cara. Eu preciso me afastar de vascaínos como esse. Mas como é meu irmão, cara, eu prefiro continuar tentando contaminá-lo com otimismos lúcidos, né, cara? Perfeito. Tomara que eu esteja errado. Este recado é pra você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobmar. Vem sem medo,